Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um aulão da semana. Você está aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E nessa aula de hoje nós vamos continuar o nosso tema de terraplenagem. Se você não acompanhou as outras aulas, dá uma olhadinha aí embaixo na descrição do vídeo, que nós temos aí o link para todas as aulas, tudo bem? Na última aula nós fizemos um apanhado geral bem interessante, né? Relativo à parte mais teórica de terraplenagem para loteamentos e condomínios. Isso vem acontecendo essas aulas desde o início, né? Falei ali sobre questões relativas ao mercado, o que é infraestrutura, falei sobre topografia, falamos sobre geometria horizontal e vertical, falamos sobre terraplenagem, a parte teórica, e hoje a gente vai começar a colocar em prática um pouco desses conceitos, né? A ideia dessa aula é a gente ir para a tela do Civil 3D e eu começar a desenvolver um projetinho aqui para vocês poderem acompanhar. Então, como a gente sempre faz em todas as outras aulas, já deixa aí o seu papel e caneta aí do lado, vai tomando nota a respeito das dicas que a gente deixa por aqui. E espero que você goste, né, dessa nossa aula, onde eu vou apresentar um pouquinho dessas questões relativas à terraplenagem ou geometria na prática, elaborando um projeto de um loteamento. Antes da gente iniciar a nossa aula propriamente, quero deixar um recado muito especial. Se você já está por aqui, já deixa um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ajuda o YouTube a saber que o nosso conteúdo é relevante e levar para um número maior de pessoas cada vez mais, beleza? Lembrando, pessoal, é importante eu deixar claro uma coisa aqui. Isso não é um curso de Civil 3D, tá? A minha ideia não é ensinar você simplesmente a operar softwares. Eu tenho uma postura relativa a isso. Eu acho muito mais importante vocês terem os conceitos teóricos por trás, entender como que é um projeto, quais são as necessidades. A utilização do Civil 3D vai ser somente uma ferramenta, tá? É óbvio que nos dias de hoje a gente utiliza sim o Civil 3D para desenvolver esse tipo de projeto, mas não se prenda a isso, a querer aprender o Civil 3D, não se torne um simples apertador de botão, né? Por isso que quando eu vejo informações de que a gente consegue fazer um projeto de um loteamento apertando dois botões, fazendo dois cliques, isso me dá até um frio na espinha. Elaborar um projeto com características técnicas, com responsabilidade, vai muito mais além, pessoal, do que simplesmente apertar um botãozinho aqui no Civil 3D, tá? Então, o que acontece? Por que eu acho que é importante eu explicar isso para vocês? Eu já vou para a tela aqui do meu Civil 3D para a gente começar a nossa brincadeira do dia, né? Por que eu falo isso também, pessoal? É importante eu deixar claro uma coisa, né? O Civil 3D é um software relativamente complexo, né? Ele tem bastante característica, muitos comandos diferentes. Então, a forma que eu faço, de repente, é diferente da forma que você faz. Ou é diferente da forma que alguém te explicou, alguém te ensinou. E isso é normal, tá, pessoal? Tá tudo bem. A forma que eu dou as minhas aulas, que eu explico a utilização do Civil 3D, é uma forma onde a minha preocupação é muito mais pedagógica do que ensinar você a simplesmente fazer um comando do Civil 3D. Então você vai perceber que tem muitas coisas que eu faço aqui no Civil 3D que poderiam ser feitas de forma mais rápida, tá? Mas a minha intenção é fixar esse conceito em vocês, quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Depois buscar esses atalhos aí, essas facilidades dentro do Civil 3D vai ser muito mais simples para vocês, tá? Então, pessoal, vamos lá. Provavelmente esse tema vai ter que ser dividido em várias aulas. A ideia é a gente ir até o fim aqui nesse nosso projeto, começar lentamente aqui desenvolver esse projeto com vocês e depois seguir aí até a finalização, né? Então, pode ser que a gente não conclua hoje, com certeza não iremos concluir em 100%, então isso vai se prolongar aí por algumas aulas, tá? Mas é muito legal, aproveite a oportunidade de você ver como a gente faz um projeto e tentar entender um pouco mais isso, beleza? Então, bora lá para o nosso projetinho. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos um levantamento topográfico, tá? Qualquer, eu peguei aqui nos meus materiais que eu tinha aqui antigo. Esse levantamento topográfico tem uma questão interessante, nós não temos a malha triangular. Isso acontece muitas vezes, tá, pessoal? Então nós vamos ter que gerar uma superfície
de terreno natural utilizando simplesmente as curvas de nível. É o ideal? Não é o ideal, tá, pessoal? Por quê? Porque o intervalo entre as curvas de nível, por exemplo, essa região aqui, ó, deixa eu desligar a malha, essa região fica sem detalhamento. O software vai simplesmente interpolar as curvas de nível e naquele miolo ali ele vai considerar um rampado, ligando a cota de uma curva de nível com a outra. E pode ser que lá no terreno não seja assim, né? Pode ser que tenha aqui um pontinho 20 centímetros, 30, 80 centímetros acima, que não foi representado porque não atingiu 1 metro. Lembra a nossa aula de topografia? O que é uma curva de nível, né? É uma representação gráfica onde todos os pontos que estão ao longo dela possuem a mesma cota. Então, eu não recomendo você realizar um projeto utilizando somente as curvas de nível para gerar a sua superfície. Mas é o que nós temos aqui e eu quis trazer justamente para poder provocar essa conversa entre nós, né? Então, como que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa, eu vou pegar essa nossa topografia. Eu sempre gosto de dar uma olhada para ver como é que estão essas questões de layers, né? Eu gosto de separar os layers de acordo com o código da atividade. Então vejam aqui que todos os layers começam com top. Isso é muito bom. Então já vou deixar dessa forma, senão eu utilizaria o comando ren, que é um comando de rename, onde eu posso renomear os meus layers, tá? Então nesse primeiro caso a gente vai seguir com a topografia da forma que ela está. Então eu vou inserir isso daqui dentro de um template no Civil 3D e vou começar o meu projeto. Lembra na nossa aula de topografia, onde eu falei um pouquinho sobre o Civil 3D? O Civil 3D trabalha com templates, né? Que são aquelas informações relativas às configurações de cores, de método de apresentação. Então tudo que a gente faz no Civil 3D, nós precisamos ter um template para poder mostrar essas informações, né? Então, eu estou pegando aqui na minha máquina um arquivo bem simples, que eu chamo ele aqui de Template Country Brasil, tá? Pessoal, isso aqui eu costumo passar para os alunos, porque às vezes o pessoal não tem o Country Kit Brasil instalado no computador. Nesse computador eu não tenho, eu quero justamente não ter para poder mostrar para você como pode ser que aconteça aí com você. Então esse arquivo, Template Country Kit Brasil, é um arquivo totalmente em branco, ele está vazio, veja que não tem nada dentro dele, mas ele já tem as configurações de representação dos elementos. Ó, tá vendo aqui do lado esquerdo na Toolspace? Tem várias informações aqui, significa que são configurações que já foram criadas nesse arquivo, né? Então eu uso ele como base, eu pego ele de base e insiro o meu projeto dentro dele. E a partir daí eu posso desenvolver o projeto normalmente utilizando as configurações que já estão dentro desse arquivo Template Country Kit Brasil, beleza? Então eu vou abrir ele e vou salvar com outro nome, só para a gente poder manter, né, esse arquivo original. Então eu vou colocar aqui o nome dele como Civil 3D aula semanal, só para a gente poder separar isso e organizar. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar todo o conteúdo do meu desenho em topografia e vou inserir dentro do meu arquivo de template. Ah, Gustavo, mas dá para eu importar? Ah, mas dá para fazer? Dá, gente, não se esqueça o que eu falei. Tudo que eu estou fazendo aqui tem várias formas diferentes de fazer, então é normal, tá? Eu só vou seguir o meu fluxo. Então vou usar o comando copy base aqui, que eu vou copiar esse conteúdo usando um ponto base como referência. Então vou usar o 00, vou selecionar todo mundo, vou no meu arquivo lá Civil 3D e vou colar esse arquivo na minha coordenada 00. Quando eu der um zoom extend, olha lá, minha topografia já está dentro do meu arquivo do Civil, certo? Então eu vou fechar agora o meu arquivo de topografia, porque eu não preciso mais dele. Ele já foi inserido dentro do meu template. Ah, Gustavo, por que você não pode trabalhar com outro arquivo? Precisa inserir. Por conta do template, pessoal. Não se esqueçam. O template é uma configuração que está no arquivo DWG, tá? Daria para eu importar essa configuração de um desenho para o outro? Dá. Por que não fiz dessa forma? Porque eu quero mostrar para vocês como que eu insiro um desenho dentro de um template que eu recebi eventualmente de algum cliente ou numa empresa que você vai trabalhar, eles já têm um template. Isso pode acontecer no seu dia a dia, por isso que eu gosto de trazer aqui.
Então, pessoal, a nossa topografia já está inserida no nosso template. O que nós vamos fazer agora? Eu vou clicar aqui em Settings, em Edit Drawing Settings e vou alterar a escala desse desenho. O que significa alterar a escala, pessoal? Ele não vai mudar o tamanho do meu desenho de maneira alguma, não vai mudar nada. Ele só vai fazer com que todas as configurações de texto, de representação, respeitem a escala que eu selecionar aqui. Isso é a primeira coisa show de bola no Civil. Se você tem um desenho na 1:500, você muda essa escala 1 para 1000, ele automaticamente já altera o tamanho dos textos para você. Então você ganha um baita tempo, tá? Eu vou colocar aqui uma escala 1:500, só para a gente poder ver o que vai acontecer. Pode ser que eu precise mudar depois, não tem problema. Então, o que eu vou fazer agora é gerar uma superfície de terreno natural. Já fizemos isso na outra aula, vamos fazer novamente. Qual que vai ser a grande diferença aqui? Eu não tenho a malha triangular. Eu vou gerar essa superfície usando as curvas de nível, tá? Então eu vou isolar aqui os layers, vou deixar ligado na tela somente as minhas curvas de nível, ó. Tudo bem? E aí o processo é bem similar ao que nós já fizemos na outra aula. Clico em Prospector, vou na aba Surface, ele tem uma subdivisão em pastinhas aqui, eu não vou me preocupar com isso por enquanto, só para não colocar mais conhecimento aí, vocês podem fazer confusão, vamos por partes, tá? Então vou criar diretamente aqui, sem dividir o que é existente, o que é projeto, nesse momento não faz diferença para nós. Então botão direito em Surfaces, o que eu quero fazer? Create Surface. Clico lá em Create Surface, ele abre a famosa janelinha do Civil 3D para nós. Vamos colocar um nome aqui, terreno natural. Ah, Gustavo, posso pôr um nome X? Pode, nome que você quiser. Terreno natural, ok. Ele criou para mim a minha gavetinha ali, vamos dizer assim. Eu só preciso adicionar os elementos dentro dela agora. Então eu vou abrir, vou em Definition e vou em Drawing Objects. Não, aqui a gente vai adicionar contornos agora. Então aqui tem uma pegadinha, né? Aqui, ó, quando a gente vai em Drawing Objects, ó, você seleciona a 3D Face. Lembra que fizemos na aula de topografia? Porque ele pegava a triangulação e fazia a modelagem dele utilizando a triangulação. Nós não temos a triangulação agora. Então eu vou gerar uma superfície utilizando os contornos. Tá vendo aqui, ó? Contornos, curvas de nível, tá? Vou clicar em adicionar. Ele vai me abrir uma janela. Nesse primeiro momento, não vou mexer nessa configuração, deixa a configuração padrão, que é justamente essas distâncias onde ele vai colocar cada um dos pontos. Nesse momento, para vocês, não vai fazer diferença, tá? E aí ele fala conosco. Lembra que eu falei na primeira aula lá? O Civil 3D sempre conversa com a gente através dessa janelinha aqui embaixo. Então ele falou para a gente lá, selecione os contornos, as curvas de nível. Vou abrir uma janela, dei Enter. Aparentemente não aconteceu nada, igual quando a gente faz com a malha triangular, mas se eu ligar todos os layers, olha lá que interessante, já temos a nossa superfície de terreno natural modelada. Deixa eu abrir aqui, ó, mudar aqui a nossa visualização, olha lá. Já temos o nosso terreno modelado, tá vendo? Ele tem um ponto alto aqui, depois ele cai para um lado, cai para o outro. Vamos ver o que vai acontecer com esse projeto aí, tá? Não é um projeto real, tá, pessoal? Eu peguei um urbanismo que nós tínhamos aqui antigo e adaptei uma topografia para ele, só para poder ter esses fins didáticos aqui para vocês. Então, eu não sei realmente o que vai acontecer com esses grades. Normalmente, né, pessoal, o urbanismo, o projeto de arquitetura, de urbanismo, ele é desenvolvido já em cima de uma topografia. Então, a posição das ruas, a posição dos lotes, já leva em consideração as características do terreno. Não é nosso caso. Peguei um terreno qualquer e joguei uma implantação em cima lá, justamente para a gente ter problemas. É importante a gente ter esses problemas para poder mostrar isso para vocês. Então, temos aqui a nossa modelagem da topografia. Tranquilinho, né? O processo é o mesmo, tá, pessoal, do que fizemos com a malha triangular. A única diferença é que, em vez de eu ir no Drawing Objects, eu vou no Contornos. Legal? Então, beleza. Nossa superfície de terreno está gerada. O que eu vou fazer? Eu vou esconder ela, só para não ficar curva de nível em cima de curva de nível aqui. Senão a gente vai ter as curvas de nível em marrom, que é a nossa superfície do civil, e as curvas de nível em cinza, que são as curvas de nível que vieram da topografia.
vou escolher entre uma e outra, né? Não vou deixar essas duas informações duplicadas aí. Eu vou deixar a do civil e vou congelar a topografia que nós recebemos. Olha lá. Tá? Ah, Gustavo, o que é esse pedaço que saiu aqui para fora? Esse pedaço que saiu para fora, pessoal, é porque o Civil 3D interpolou todo mundo. Ele pegou uma curva que tinha de um lado e ligou com a curva que tinha lá do outro, tá? É o terreno do vizinho, a gente não sabe se é assim que ele se comporta. Mas não vai fazer diferença para nós isso agora. Então não vou nem limpar a superfície, vou deixar ela assim mesmo, para a gente ganhar tempo e seguir. Então a minha base topográfica, pessoal, ela já está criada. Eu já consigo agora tirar perfis, já consigo fazer seções, já consigo fazer cortes, consigo fazer um montão de coisa aí, né? E é isso que nós vamos fazer, só que começando um projeto propriamente. O projeto que nós temos aqui, eu tenho uma base aqui, ó, que é uma base de urbanismo. Então lembra que eu falei para vocês? Eu peguei um projeto que nós já tínhamos, adaptei ele um pouquinho, e nós vamos usar ele aqui. Então, a mesma coisa, pessoal. Primeiro eu vou olhar os meus layers para ver se eles estão bonitinhos. Olha que legal. Todos os layers já começam com a sigla URB, de urbanismo. Então, vai ficar bonitinho. Por que eu faço isso, né, gente? Porque quando eu inserir esse conteúdo dentro do meu projeto, não vai virar uma confusão. Se eu quiser deixar ligado só a topografia, eu vou deixar só os layers top ligado. Se eu quiser deixar ligado só o urbanismo, eu vou deixar só os layers urb ligados. Se não estivesse, eu poderia usar o comando ren. Quer ver? Vou mostrar para vocês como funciona isso. Você usa ren, R-E-N, de rename. Ele vai abrir uma janela para você, onde você tem várias opções aqui, ó. Nós vamos nos prender aos layers, tudo bem? Aí vamos supor que você quer acrescentar um prefixo ao nome de cada um desses layers. Então você vai colocar o nome antigo, eu vou colocar um asterisco, ou seja, todos os layers. Qual que é o próximo nome que você quer colocar? O que você quer acrescentar? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, aula, ó, aula traço asterisco. O que é isso? Ele vai pegar todos os layers, vai acrescentar o prefixo aula traço em todos os layers. Por isso que tem o asterístico ali depois. Entenderam isso? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, urb traço asterístico, ou seja, todos os layers que começam com urb, caso eu tivesse outros layers no meu desenho com nomes diferentes. Então é muito legal isso por uma questão de organização mesmo do seu projeto, né? Eu vou dar um OK aqui, ó. Olha lá os meus layers agora como estão. Aula-urb. Aula-urb. Tá vendo? Fica tudo mais organizado, né, com o seu projeto quando você faz isso, principalmente quando você precisa inserir um projeto dentro de outro. Tem outras formas de fazer isso, tá, gente? Dá pra gente trabalhar com XREF, no próprio Civil 3D a gente pode trabalhar com o Data Shortcut. Depois, quando vocês estiverem mais avançados no Civil, vocês vão entender sobre isso. É como a gente faz uma referência a um outro arquivo. Eu gero a superfície de terreno num arquivo e trabalho num segundo arquivo. E neste segundo arquivo, eu puxo a minha superfície de terreno daquele arquivo original. Por que isso é muito bom? Para o arquivo não ficar pesado. Entenderam? Eu coloco a minha superfície de terreno num outro arquivo lá. Quando eu alterar aquele arquivo, ele já vai atualizar o meu. Não vou fazer isso agora para não confundir a cabeça de vocês. Vamos com calma, né? Vamos por partes. Então já organizei aqui os meus layers, vou pegar agora o conteúdo desse projeto URB e vou inserir dentro da minha base do Civil 3D, que é esse arquivo que está aberto aqui. Então, várias formas também de fazer. Vou usar o comando copy-base aqui, ó, 00. Vou selecionar todo mundo. Não vou pegar a malha de coordenadas, porque eu já tenho ela lá na topografia. E vou inserir aqui. Paste block. Olha lá que legal. Já tenho o meu urbanismo inserido em cima da minha topografia. Isso só deu certo, pessoal, porque os dois desenhos estão no mesmo sistema de coordenadas. Por isso que é extremamente importante a gente nunca mover desenho no AutoCAD ou no Civil 3D. Tá? Nunca mover, pessoal, porque você vai tirar o projeto da posição original dele. E aí depois você tem que ficar encaixando as coisas. A gente vivencia isso aqui no nosso dia a dia.
A gente recebe uma topografia na coordenada, de acordo com o levantamento que foi de campo. Quando nós recebemos a arquitetura ou o urbanismo para fazer o projeto, ele está em outra posição totalmente diferente. Às vezes rotacionado para poder colocar no carimbo. Não precisa fazer isso, pessoal. Tem um comando chamado UCS que você consegue utilizar no AutoCAD, que você rotaciona somente a imagem que você vai plotar, somente a vista que você vai plotar. O desenho continua na posição original. Então tem alguns artifícios aí que a gente pode utilizar para evitar ficar movendo o desenho, porque senão você tira ele da posição original. E aí, às vezes, a matrícula não bate, você precisa encaixar isso. Lembrando, né, gente? Estamos fazendo um projeto de engenharia, nós temos aqui preocupações relativas a esse posicionamento, né? A gente não pode, faz mais ou menos assim, encaixa mais ou menos. Na engenharia não existe mais ou menos, gente. É isso mesmo. Tem mais ou menos quando a gente vai colocar o resultado de alguma coisa, que a gente não tem muita certeza. Tudo bem, né? A expressão. Mas quando a gente vai desenvolver o projeto, se o lote tem 5 metros, é 5 metros. Se ele está posicionado na coordenada x e y, tem que ser aquela mesma coordenada, tá? Então nós inserimos aqui o nosso projeto urbanístico, ó. Olha que interessante. A gente, normalmente, quando eu vou começar um projeto, eu sempre faço uma análise, né? Para ver se tem algum problema. Eu vou fechar esse outro arquivo urbanismo aqui, porque a gente não vai usar mais ele. Agora eu só tenho a minha base, gente. Perfeito, a minha base principal de projeto aqui. Qual que é a primeira análise que eu faço, gente? Eu dou uma olhada para ver como que estão os eixos dessas vias. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer num loteamento ou num condomínio é estaquear esses eixos e tirar os perfis. Lembram que falamos disso lá nas outras aulas de geometria, sobre os estaqueamentos, sobre os perfis? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar rua por rua e vou verificar como é que está esse eixo aqui, ó. Algumas informações eu vou até congelar, porque nós não precisamos delas nesse momento. Por exemplo, essas achuras dos lotes, né? Essas achuras de áreas institucionais. Isso nesse momento nós não precisamos, ó. Vou deixar ligado somente o projeto propriamente. Até a achura da via eu vou deixar ela desligada nesse momento, né? Então eu gosto sempre de dar uma olhada no meu eixo para ver se ele não está quebrado, se ele não está com algum problema de tangência. Olha aqui uma primeira coisa interessante. Nós temos uma mesma curva dividida em duas. Tem necessidade de eu fazer isso? Não tem. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma curva só aqui, né? Vou ver qual que é o raio que nós temos aqui, ó. Raio 23 e aqui raio 23. Então eu vou apagar esses dois pedaços de curva e vou dar um fillet aqui com o raio 23. Gustavo, não entendi. Por que você fez isso? Frescura, gente, para deixar o arquivo organizado. Não ficar uma curva dividida no meio sem ter necessidade nenhuma, né? Então eu vou olhar esse eixo aqui. Ó, ele foi até o final, até meu cul-de-sac, tá tudo beleza. Vamos ver o eixo da rua 2? Ele vem aqui, passa por essa curva, vai até o final. Perfeito também. Rua 3, começa aqui. Olha lá, ele está quebrado aqui no meio, não tem necessidade disso acontecer. Então eu vou tirar essa tangente e vou prolongar essa minha tangente até lá embaixo. Uma curva aqui, outra curva aqui também não tem necessidade de estar dividida. Vou apagar e vou fazer um novo raio aqui. Isso é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Você não precisa, você até pode deixar aquela quebra lá no seu projeto. Mas na hora que você for emitir os elementos de locação do seu projeto, ele vai dar uma coordenada a mais ali. Ele vai dar um PC, um PT a mais. Lembra que falamos um pouquinho sobre esses itens, né? PC e PT. Então, se tem uma curva, uma quebra no eixo, o civil vai entender como se fosse um ponto físico. Ele precisa dar aquele elemento para você. Então, eu só deixo realmente os pontos que a gente precisa. Então, agora eu vou criar o alinhamento de todas as ruas, tá? Agora vem uma coisa interessante, pessoal. Existem alguns plugins aí no mercado em que você consegue criar os alinhamentos tudo de uma vez só. É bem legal, você economiza um baita tempo. Eu tenho esse plugin, é o CAD Infra lá da CS BIM, os parceiros aí, amigos. Então vale muito a pena você dar uma pesquisada a respeito. Você ganha muito tempo. Então, entre várias outras características do CAD Infra, uma delas é essa, para você gerar
todos os alinhamentos e perfis de uma vez só. Você abre uma janela, ele já faz tudo, é bem legal. Aqui é pouco, né? Nós temos aqui 6 ruas, mas imagina um loteamento aí com 40 vias. Demora, dá um trabalho lascado. Então vamos criar esse primeiro alinhamento. Eu vou lá em Alignments, Create from Object e vou clicar nos meus elementos do meu eixo. Ó. Vou clicar aqui na rua 1. Ele mostra para mim o sentido do estaqueamento, está da esquerda para a direita. Eu vou inverter, pessoal, só para mostrar para vocês como faz. Vou colocar o estaqueamento da direita para a esquerda. Então é só você clicar em reverse. Ele vai inverter aquelas setas, olha lá. Ele jogou o estaqueamento para lá. Gustavo, qual que é o sentido certo? Pessoal, difícil falar o sentido certo. Às vezes a gente tenta colocar da esquerda para a direita por uma questão de leitura, né? Igual quando a gente está escrevendo e está lendo da esquerda para a direita. Mas às vezes fica melhor colocar da direita para a esquerda, então é uma coisa muito relativa, tá? Isso vai variar muito aí o que você quer fazer, qual que é a sequência que você quer. Eu coloquei aqui da esquerda para a direita, ele fez... eu vou ter que corrigir essas curvas aqui, porque ele colocou 2 estacas no mesmo ponto aqui, alguma coisa aconteceu, tá vendo? Ele não colocou o final onde deveria ser. Vamos apagar isso aqui e dar uma olhada nessas curvas aqui. Pode ser que elas estão feitas 2 vezes. Ó. Vou usar um raio aqui de 33. Ah, tá vendo? Tem 2 linhas, uma embaixo da outra. E aí, quando eu selecionei, o Civil 3D ficou doidão. Falou, como é que você está fazendo esse troço aí? Não tá certo. Então, vou fazer novamente. Create, seleciona. Vou selecionar esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Agora ele me colocou o alinhamento da direita para a esquerda, eu vou manter esse alinhamento. Só porque eu quero, tá, gente? Não tem um motivo técnico para isso. Nesse caso, não. Dependendo do projeto. Aqui eu vou tirar essas opções, ele pode adicionar curvas para mim de forma automática, ele pode apagar o meu eixo que já está lá, eu vou tirar essa opção. Aqui nos critérios eu vou tirar. O que são esses critérios, pessoal? São critérios de curva, de superelevação, de acordo com a velocidade de projeto. Para loteamentos não usamos isso, porque a gente trabalha com velocidades muito baixas. Então eu vou tirar essa opção de utilizar critérios, tá? Vou dar uma olhada aqui. Tranquilo, aqui você pode selecionar o tipo de label que você quer, o estilo. Mais para frente a gente vai ter umas aulas falando um pouco sobre isso. E olha lá que interessante, já temos o nosso primeiro eixo. Ele sai aqui da estaca 0 e vai até o final. Vou repetir esse processo, pessoal, para todos os outros nossos alinhamentos. Precisamos tirar perfil de todas as ruas de um loteamento, né? Vamos aqui em Alignments, Create from Object, seleciono os elementos do meu alinhamento, olha lá, e vai abrir aquela janelinha. Nós vamos colocar as informações. Rua 2, tiro essas opções, tiro os critérios, porque estamos em loteamento, não tem problema de velocidade, e assim a gente vai seguindo, tá, pessoal? Já estava feito, eu estou fazendo de novo para vocês acompanharem. Ó. Vou fazer aqui todas as vias. Rua 3. Rua 3. Tiramos essas opções. Tiramos os critérios. Ok, ó, show de bola. Rua 4. Percebam, pessoal, que é uma coisa rápida, né? Se você tem o plugin lá da CSBIM, o CAD Infra, você consegue fazer isso tudo de uma vez só. É bem interessante, tá, pessoal? Procurem saber a respeito desse plugin aí. Acho que vale a pena. Então, Rua 4 já foi. Agora vamos aqui em Rua 5. Rua 5. Mesmo processo, pessoal. Vai repetindo para todas as ruas. Gustavo, se eu tiver um loteamento com 30 ruas, precisa fazer para as 30 ruas. Faz parte do projeto, tá, gente? Se tiver o plugin lá, você vai fazer de forma automática para todas. Mas, independente disso, tem que ser feita de todas. Tendo o plugin ou não tendo o plugin, tá? Beleza, gente. Olha lá que interessante. Já temos todos os nossos alinhamentos criados. Ou seja, o Civil 3D já reconhece que nós temos alguma coisa ali. Pode ser uma rua, pode ser uma rede de drenagem, sei lá. Alguma coisa a gente vai ter que ter. Por isso que nós criamos um alinhamento. Se você for aqui na aba Prospector, ó, Alignments, Centerline, olha que interessante.
já temos 6 elementos criados aqui no Civil 3D. E se eu clicar nele aqui e colocar o Select, olha o que acontece na planta. Ele já seleciona lá para mim. Porque ele está linkado, né, pessoal? Lembra, o Civil 3D, ele cria banco de dados de tudo que nós fazemos aqui. Então, se é uma entidade do Civil 3D, vai ter um banco de dados por trás. Então, ele foi criado desta forma. Então, todos os alinhamentos estão criados aqui, bonitinhos. Qual que é o nosso próximo passo, pessoal? Tirar o perfil do terreno natural. Não tem jeito. Para a gente poder estudar um loteamento, a gente precisa começar pelo geométrico vertical, gente. Falamos bastante sobre isso na aula. Então, estudar o perfil de uma via, estudar o grade de uma via, é fazer o nosso geométrico vertical, tá? A terraplenagem é o que vai acontecer depois disso. É a consequência desse nosso geométrico vertical. Tudo bem? Então, agora a gente vai também fazer um processo meio repetitivo, que é criar o perfil do terreno natural para todos esses alinhamentos que nós temos aí. Então eu vou lá agora, vou salvar aqui, porque o Civil adora dar pau, viu, gente? Já vão se acostumando. Quem trabalha com Civil sabe disso. É um software que, infelizmente, ele é meio temperamental. Às vezes dá um famoso fatal erro, é um pepino, você perde tudo. Então eu vou aqui agora na minha opção Profile. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um perfil de uma superfície, concordam? Não, Gustavo, você quer fazer o perfil do terreno natural. Para o Civil 3D não tem essa, gente. Superfície é superfície. Ela pode ser de terreno natural, ela pode ser uma superfície de escavação, ela pode ser uma superfície de projeto de piso acabado, que é como a sua obra vai ficar depois. Então, tirar um perfil do terreno natural, você tem que ir sempre nessa opção Create Surface? Sim, mas o seu raciocínio não deve ser esse. O que você está fazendo aqui é criando um perfil de uma superfície. Não interessa para o civil o que é essa superfície, tá? No nosso caso, estamos fazendo um perfil de uma superfície de terreno natural, da topografia como ela era, como ela é ainda hoje, quer dizer, não foi executada a obra ainda, ela ainda é. Então é isso que você tem que ter em mente. Sempre que você pensar em fazer um perfil de uma superfície, é aqui que você vai. Se é uma superfície de terreno, de projeto, de escavação, de nível de sondagem, o que for, não interessa para o Civil 3D. O que o Civil 3D faz, né, pessoal? Ele pega o seu alinhamento horizontal, vê por onde ele está passando, em todos os pontos que ele cruzar uma determinada mudança de nível, ele vai representar num gráfico para você. Isso que é fazer um perfil de uma superfície. E essa superfície, quanto mais detalhada ela estiver, quanto mais elementos em 3D ela tiver, mais perfeito vai ficar o seu perfil. Como a nossa superfície foi feita através de curvas de nível, o nosso perfil vai ficar meio quadradão, vamos dizer assim. Por quê? Porque os elementos de inserção da nossa superfície são somente as curvas de nível. Entre elas, eu não tenho nenhum elemento em 3D. É o software que interligou. Conseguem entender isso, gente? Porque quando você tem a malha triangular, você tem uma definição maior da modelagem. Você tem mais pontos, você consegue definir isso de uma forma melhor. É a mesma coisa você pegar minha mão aqui, ó. Se você colocar um ponto nessa ponta do meu dedo e colocar um outro ponto aqui, você interligar esses dois pontos, esse ponto desse dedo aqui não vai ser representado. Conseguem entender isso? Vai ficar um troço reto, porque ele só tem um ponto aqui e um ponto aqui. Esse ponto aqui no meio não está na minha modelagem. Eu não inseri esses pontos na minha modelagem, porque eu não tenho a malha triangular. Por isso que é importante nós sempre termos a malha triangular ou os pontos do levantamento, né? A nuvem de pontos do levantamento. Não é o nosso caso, nós temos só as curvas de nível. Ou seja, eu só tenho ponto a cada 1 metro de diferença. Então o perfil vai ficar meio... Não é o ideal, tá? Mas eu quero mostrar isso para vocês. Então eu vou lá em Profile, Create Surface Profile. Bacana, maravilha. O Civil vai me abrir a nossa primeira janelinha aqui. Vamos falar um pouquinho dela sem perder muito tempo, mas vamos lá. Aqui do lado esquerdo, selecionamos qual é o alinhamento que nós queremos, né? Então, alinhamento 1, selecionei ele aqui.
Qual a superfície que você quer gerar? Aquilo que eu falei, gente, o civil não sabe que é terreno natural. É uma superfície. Poderia ter várias aqui. Terreno natural, piso acabado, sondagem, escavação, nível d'água, um monte. No nosso caso só tem terreno natural, porque foi a única que eu criei. Vou dar um adicionar. Quando eu dou um adicionar, ele desce aqui para essa parte inferior e traz várias informações para nós, que eu vou comentar rapidamente. Primeiro é o nome do nosso perfil. Depois tem uma descrição, no caso está em branco, o tipo desse nosso perfil. Tem alguns outros, a gente vai ver depois. Da onde saíram os dados desse perfil, né? Qual é a origem desses dados? É a nossa superfície chamada terreno natural, ele escreveu ali. Se tem algum offset, o que é isso, gente? Você consegue fazer um perfil ao lado do seu alinhamento, é muito legal. Então, às vezes você tem um alinhamento no eixo da via, você já automaticamente já tira um perfil no bordo direito e um perfil no bordo esquerdo. Quem já trabalha com projetos sabe, muitas vezes você está projetando uma via, você precisa saber o que está acontecendo lá do lado. Às vezes tem a casa de um fulano lá, às vezes do outro lado é uma encosta de uma rocha que você não pode pegar. Então você estuda no eixo da via, mas se preocupando com as laterais. Isso acontece, tá, gente? No nosso caso, não vamos precisar. Essa informação aqui é muito importante, esse update mode, deixe no dynamic. O que é isso, gente? É o grande diferencial do civil. Quando você muda um eixo de lugar, ele já atualiza o perfil para você. Isso é o dinamismo do civil. Mudou o final da rua 1, tenho que refazer o perfil. Você não precisa. Se estiver na opção Dynamic aqui, que aí você vai mover o alinhamento, ele já vai corrigir o perfil para você. É show de bola. Aqui nós temos o estilo, que é a representação de cor. Se vai ser verde, se vai ser amarelo, se vai ser tracejado. Isso é o quê? O template, tá, pessoal? Não se esqueçam. E aí, beleza. Dei OK. Quando eu der OK, você fala, ué, Gustavo, não aconteceu nada. Olha só, ele jogou a rua 1 para frente, colocou um símbolozinho amarelo aqui, tá vendo? Significa que ele criou um perfil de terreno natural, ó. Ele criou o perfil, ele fez o corte, ele não desenhou na tela ainda para mim. O civil tem isso, ele faz o perfil é uma coisa. O desenho da vista do perfil é outra coisa. Então a gente faz o perfil, depois a gente vai desenhar ele na tela. Dá para fazer de uma vez só isso automaticamente? Dá, eu vou te mostrar como faz. Vou apagar esse aqui, ó, delete. E vou vir aqui novamente, Profile, Create Surface Profile. Seleciono meu alinhamento, seleciono a minha superfície, dou um adicionar. Não vou mexer em nada, aquela hora eu dei OK. Ele criou o perfil e cruzou os braços. Agora eu vou pôr essa opção aqui, ó, desenhar numa vista de perfil. Clico em Draw in Profile View, ele vai começar a abrir um monte de janela para a gente, pessoal. Essas janelas são várias informações, por exemplo, qual o nome do perfil que você quer colocar. Eu vou deixar o nome do alinhamento mesmo, para ficar mais rápido, né? Qual que é o estilo que você quer, a representação, isso tudo é template, gente, tá? É template. Eu vou dar um avançar, depois ele fala qual que é o trecho que você quer o perfil. Eu quero o meu alinhamento inteiro, do começo ao fim. Às vezes você está fazendo uma rodovia, né? De vários quilômetros, você quer o perfil só de um pedaço. Não é muito comum, mas pode ser. Qual que é a altura do seu perfil? De cota tal até a cota tal. Vou deixar também no automático, para ele representar para mim todas as variações de terreno para a gente, né? Aqui ele traz novamente aquela janela lá do começo, caso eu queira mudar algumas coisas, acrescentar alguma nova informação aqui. Vou dando um avançar, gente. E aqui é o famoso bend. O que é o bend, gente? O bend é aquele caixão, a gente chamava de caixão antigamente, aquele texto que vai embaixo do perfil. Então o bend são aquelas configurações. Isso também é template. Eu vou deixar o que já está nesse template, não vou mexer, para vocês entenderem isso. Aqui, se você quiser achurar o seu perfil, aonde é corte eu quero que pinte de vermelho, onde é aterro eu quero que pinte de azul. Você já consegue colocar aqui, tá? Bem interessante. E vou clicar no Create Profile View. Quando eu clicar aqui na tela, olha lá, já tenho o perfil da minha primeira rua. Show de bola! Agora, pessoal, segue o samba. Repete a mesma coisa para todas as outras vias. Então, vamos lá.
Profile, Create Surface Profile. Seleciono a rua 2, adiciono o meu terreno natural, clico em Draw Profile View. Legal? Agora eu vou só clicar no avançar aqui, não vou mudar nada nesse primeiro momento. E vou clicar um ponto aqui. Olha lá, ó, perfil da rua 2. E vamos, segue o baile. Profile, Create Surface Profile. Rua 3, acrescento o terreno natural. Draw Profile View. Create Profile View. Em vez de ficar dando Next, como eu não vou mudar nada, eu já mandei ele criar. Olha a rua 3, que grade forte, né, pessoal? Tem uma rampa muito forte na rua 3. Quando a gente for estudar os grades, a gente vai perceber isso. Profile, Create Surface Profile. Rua 4, terreno natural, adicionar. Draw in Profile View, Create Profile View. Rua 4. E assim a gente vai fazendo. Create Profile View. Rua 5, seleciono o terreno natural, adicionar, Draw in Profile View, Create Profile View, Rua 5. Falta a última. Seleciono a Rua 6, terreno natural, adiciono, Draw in Profile View. Create Profile View, tchum, adicionei. Olha que show, gente. Criamos o perfil do terreno natural de todas as nossas vias. Isso é muito bacana, tá? Isso é o começo do projeto, pessoal. É o começo de todo o projeto. A gente precisa criar o terreno natural de todas as nossas vias, tá? Lembrando o que eu disse para vocês, existe um plugin no mercado da CS BIM, o nome da empresa. O plugin se chama CAD Infra, em que a gente consegue fazer tudo de uma vez, tanto a criação dos alinhamentos quanto a criação dos perfis. Então é claro que esse caso, né, gente, a gente tem só 6 vias, e eu estou fazendo mais lentamente para poder explicar para vocês. Mas um projeto com várias ruas, você demoraria um tempão para fazer, né? Aqui não, você já foi mais rápido porque são menos ruas, mas quem tem o plugin lá consegue fazer isso de uma forma única, tá? Agora, qual que é o próximo passo, pessoal? Estudamos o terreno natural, como o terreno é hoje. Já sabemos que, por exemplo, eu vou dividir minha tela em dois aqui, ó. Viewport Configuration, lado esquerdo, planta, lado direito, perfil. Eu sei que a configuração da rua 1 é assim, ó. Ela vem, cai um ponto baixo, fica um ponto alto, depois faz um ponto baixo de novo. E a rua 1 é essa aqui, ó. Se você olhar as curvas de nível, dá para ver nitidamente, né? Aqui nós temos uma parte mais baixa, ela vem subindo. Aqui nós temos uma parte mais alta, ó, aqui, ó, e aí ela cai novamente, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora, pessoal, é o que nós chamamos de grade projetado. Precisamos estudar a rua como ela vai ser conforme ela for executada. Então, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou fazer da rua 1 e depois a gente vai continuar isso num segundo momento, tá? Então, como que a gente faz isso? Isso, pessoal, vai muito de encontro à experiência de projetista, tá? Eu vou explicar para vocês aqui como eu faria e depois isso pode variar. Esse tipo de projeto mesmo, cada um que pegar esse projeto para fazer, pode ser que faça de uma forma diferente. Uma coisa que a gente precisa sempre se preocupar quando faz projeto de infraestrutura, de loteamentos, é por onde vai sair a água e o esgoto, gente. Essas casas vão gerar esgoto, eu preciso tirar esse esgoto daí. Essa região vai receber chuva, eu preciso tirar essa água daí de alguma forma. E perto aqui da rua 1, olha que interessante, nós temos um local aqui para servidão de drenagem e esgoto, ou seja, já tem um local previsto para a saída dessas águas. Então, neste ponto da rua 1, eu preciso ter o quê? Um ponto baixo. Eu preciso forçar a minha água para cair neste ponto. Então, eu vou representar na planta, vamos ver mais ou menos em que estaca que está, né? Aqui é a estaca 1, vou pôr um círculo de 10 aqui, ó. Então, mais ou menos na estaca 1 mais 10, nós teremos o ponto baixo do nosso loteamento, ó, que é mais ou menos aqui, pessoal, ó. É onde está a nossa rua mesmo. Então, eu vou deixar o meu ponto baixo ali mesmo, para que a água vá toda para aquele lugar. Entenderam isso? Então, você tem que fazer essa análise. Podia ser que o projeto não tivesse. Então, para onde a gente vai pôr essa água? Para fora? Vai sair aqui pela frente? Não sei. Cada projeto é único, gente. Então, como que a gente vai fazer o perfil, o grade dessa primeira via, tá?
Você quer fazer o grade de um determinado perfil, não é? O grade, lembrando, pessoal, o grade é a nossa via acabada, construída, prontinha, asfaltada, pronta para uso. Clico no meu perfil. Quando eu clico no meu perfil, ele muda o menu lá em cima. Lembra que falamos disso? Todo elemento do civil, quando a gente clica, ele muda lá em cima, certo? Mudou, a gente vai clicar aqui ó, em Profile Creation Tools. Tá vendo que interessante? Então, é uma ferramenta de criação de perfil. Eu não quero mais fazer um perfil de superfície agora. Eu não quero que ele me represente a característica de alguma coisa. Eu quero inserir essas informações. Eu quero fazer o meu grade, o meu perfil. Beleza? Clico em Profile Creation Tools. Ele vai abrir uma janelinha para a gente colocar um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Grade Rua 1. Beleza? O resto eu vou deixar da mesma forma, não vou mudar mais nada. Quando eu faço isso, aparentemente não aconteceu nada, mas ele me trouxe uma janelinha aqui. Isso é muito comum no civil, tá, pessoal? Alguns comandos que nós precisamos inserir informações, ele vai trazer essa janelinha de criação, vamos dizer assim. Então, essa janela é a que nós vamos fazer a criação do nosso perfil. Aqui tem vários botõezinhos. Num eventual outras aulas, a gente pode explorar um pouco melhor eles. Mas o que a gente precisa se preocupar nesse primeiro momento, tá? A gente tem aqui um botãozinho escrito Draw Tangents, desenhar tangentes. Vou clicar nele e olha o que o Civil falou para mim ali embaixo. Especifique o ponto de início. Gente, essa rua do nosso loteamento, ela é interligada aqui na rua 1, ó. Então, o nosso perfil, obrigatoriamente, tem que começar na mesma cota do terreno natural. Conseguem entender isso? Eu não posso executar uma rua que chega 1 metro mais alta do que a rua existente. Isso não dá para fazer. Então, eu vou clicar aqui. Depois eu vou clicar, mais ou menos, gente, é só o primeiro para poder explicar para vocês. Aqui onde a gente vai ter o nosso ponto baixo. E depois eu vou direto até o final do nosso loteamento, da nossa rua. Olha lá. O que está em magenta seria o nosso grade projetado, a nossa rua como vai ficar. Ah, Gustavo, nossa, mas você está fazendo um corte, né, aqui no terreno de 3,20 metros. Sim, nesse primeiro momento, sim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou precisar de terra lá para cima. Calma, precisamos criar um arranjo inicial de grade, depois a gente vai ajustar isso, não tem problema nenhum. Lembra, o civil é dinâmico, você consegue ajustar. Então, a gente ficou com um ponto baixo aqui, mais ou menos na estaca 1 mais 10. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir uma curva vertical, pessoal. Tá vendo? Tem um ponto reto ali, né? Não é interessante a gente ter isso no loteamento. Então, eu vou pôr uma curva vertical. Como que a gente faz isso? Clico no meu perfil, que é o perfil que nós estamos... Deixa eu só fechar aqui para explicar melhor. Aonde você quer inserir a curva? É nesse perfil magenta, não é? Clico nele. Vou entrar aqui no nosso Geometry Editor, ó, editor de geometria, tá vendo? Cliquei lá no meu editor de geometria. Se você for no botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, no botão 6 tem uma curva ali, ó, tá vendo? O desenho de uma curva. Quando a gente clica nessa setinha do lado, ele aparece várias opções. A gente não vai conseguir explorar todas elas, tá? Então eu vou clicar uma aqui qualquer, só para ser um pouco mais fácil para vocês compreenderem, depois a gente pode explorar outras, não tem problema. Eu vou clicar nessa opção aqui, ó, curva vertical livre, que é uma parábola. O que ele fala para mim lá embaixo? Ó, selecione a primeira entidade, o meu primeiro trecho de tangente. Cliquei nele. Selecione a próxima tangente, a próxima entidade. Cliquei na próxima. E aí ele fala para mim algumas opções lá embaixo. Ó. Qual que é o comprimento da curva, que é aquele L, lembra que nós vimos lá na nossa aula de geometria. Qual que é o raio dessa curva, não é comum, estamos falando de uma parábola, não tem raio. Qual que é o fator K dessa curva, a gente pode utilizar. Ou esse pass-through aí, ó, é onde você quer que essa curva passe. Você vai clicar um ponto, ela vai passar por lá. Eu vou colocar o L da curva, mais ou menos. Eu vou colocar aqui uma curva de 20 metros. Vou digitar 20, vou dar Enter. Quando eu der Enter, olha lá o que vai acontecer. Ó. Ele já colocou para mim uma curva vertical
e já colocou os elementos dessa curva. O K, o E, o vinho, o L e assim por diante. Então, pessoal, teoricamente, o grade da minha primeira rua já está definido. A última coisa que eu vou fazer aqui. Tá vendo que aqui embaixo, ó, ele escreve as cotas de terreno e de projeto. Só que elas estão todas iguais. Por quê? Porque ele está escrevendo a cota do terreno 2 vezes. Quando eu fiz o perfil, eu não tinha o meu grade ainda. Então, eu vou mudar isso. Como que eu mudo? Seleciono meu perfil, botão direito, Profile View Properties. Vou nessa opção. Lá embaixo, como é que chama aquela parte? Bands. Vou aqui no Bands. Tá vendo que ele mostra para mim aqui? Ó, deixa eu abrir um pouquinho. Deixa eu aumentar. Ele tem opções aqui do Profile 1 e Profile 2. Ó. Ele está com os mesmos referências, tanto no 1 quanto no 2. A gente vai mudar isso. No 2 eu vou colocar o grade da rua 1. Ó. Então ele vai escrever o terreno natural de um lado e do outro lado ele vai escrever o grade da rua 1. Quando eu der um apply, um aplicar, olha lá, já tem as duas cotas diferentes. Ó. O terreno está na 776 lá em cima e o projeto está na 774, porque nós estamos fazendo um corte. Aqui, por exemplo, ó, o projeto está na 775 e o terreno está na 774. Estamos fazendo um aterro. Então, isso a gente vai fazer, pessoal, sucessivamente para todas as ruas. O que a gente precisa ficar atento? Onde as ruas se cruzam, tem que ter a mesma cota, né? Senão, vai dar zica. Isso a gente vai fazendo. Vou salvar o meu desenho, deixar ele aqui nessa mesma posição. Isso a gente vai fazendo, pessoal, rua por rua. Essa é a sequência de fazer um loteamento. Você precisa estudar várias ruas e entender como que é essa ligação de uma rua dessa com a outra. Beleza? Pessoal, nossa aula ficou um pouco longa. Eu acho que faz parte, não tem jeito, a gente precisa explorar esse conteúdo. Então, espero vocês na nossa próxima aula, na próxima semana a gente vai continuar, pessoal. A ideia é a gente terminar esse projeto aqui, vai mais umas 3, 4 aulas aí, pelo menos. Mas vai ser legal, que você vai acompanhar e vai aprender aí a fazer um projetinho de loteamento do começo ao fim, beleza? Então, pessoal, muito obrigado para quem ficou até agora em nossa aula. Já que você ficou até o final, já deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ajuda a gente a crescer aí pouco a pouco, beleza? E não se esquece, tá? Aí na descrição a gente tem o nosso grupo de interesse para os nossos cursos, né? Nós temos o Proj Base, que é um curso mais inicial para quem está começando no mundo da infraestrutura. Temos o Proj Terra, que estuda um loteamento da mesma forma desse aqui que nós estamos fazendo, com muito mais tranquilidade, com muito mais explicações. Você vai ter a possibilidade de tirar dúvidas conosco, então é bem interessante. E o Proj Drain, que a gente faz um projeto de drenagem para um loteamento, tá? Bem bacana também. Então espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado por ter ficado até o final. Um grande abraço. Fui.